Alô, queridos. Alô, queridos discentes. Nossa educação comunitária. Hoje nós vamos falar sobre alguns papéis importantes do ativismo e das formas como percebemos as demandas sociais da comunidade. A princípio, de acordo com um antropólogo francês chamado Bruno Latour, as especificidades de cada comunidade, elas se dão de uma maneira interligada nesse conceito chamado ator-rede. O que significa então o conceito laturiano de ator-rede? Um conjunto de pessoas só consegue atribuir significado inerente a um seu objeto após a concepção do mesmo no seu entorno. Isso deriva das teorias da aprendizagem, os diferentes níveis de percepção do meio. Hoje isso está muito comum, essas teorias estão muito comuns, justamente devido aos altos índices do espectro autista no nosso sistema educacional, às vezes na nossa família, na nossa comunidade. Esses elementos agregadores, esses principais elementos agregadores, eles têm como função social, digamos assim, a troca. A troca, as ideias, todas as emoções que giram em torno do processo construtivo de saber compreender e interpretar o ambiente em que estamos inseridos. O que é algo muito natural da mente. A natureza da mente é a dúvida. Nós conseguimos controlar a mente? Claro que não. À medida que vamos nos inserindo em determinados espaços, a nossa mente absorve aquilo a que estamos sendo expostos. Então, nas comunidades mais primitivas, nós temos ali uma forma de educação difusa, indiferenciada, onde a proposta da educação era justamente aprender a sobreviver aos desafios do meio. Sim, claro que estava presente uma ação supervisora, mas partia de uma demanda social em que o aprendizado era buscado juntamente de um ensinador, de um facilitador, para que ele pudesse ensinar aquele aprendente que buscava uma melhor oportunidade de sobrevivência. O terceiro elemento agregador é a especialização do trabalho. A especialização educativa, ou seja, a capacidade que o ser humano tem de se adaptar ao meio de forma gregária e entender que o seu papel social ele tem uma função estabelecida e ele pode aprender melhor algumas habilidades que lhe são peculiares. Quarto elemento agregador, nós teríamos um processo de demanda social da comunidade, é a produção e tecnologia. Nos dias atuais, nós somos dioturnamente controlados e observados através da nossa capacidade de produção e as nossas habilidades de lidar com tecnologias sociais, com tecnologias gregárias e capacidade de comunicação. Não tanto com as nossas capacidades de leitura e aprendizado, mas sim com as nossas capacidades de inserir grande quantidade de informação em plataformas digitais. Isso vem apontar, segundo Zygmunt Bauman, que existe ali um conceito de sociedade que é programado. Esse conceito de sociedade, ele quer justamente exterminar a comunidade enquanto elemento de união gregário. O que significa isso? Que essa sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman, ela tem como principal adversário a união do coletivo operário, do coletivo camponês, do coletivo indígena ou quilombola, mas essa sociedade líquida, ela vê como obstáculo ao seu avanço as comunidades gregárias tradicionais,
as comunidades que têm por união e foco a conquista de seus direitos através do diálogo. Então, esse termo comunidade, ela está sempre se referindo a determinada realidade material histórica. Isso nós vamos perceber que é uma disputa de memória que trata da força desse coletivo. A força desse coletivo, desse trabalho coletivo que nós veremos na próxima aula, questão do sujeito coletivo, ela tem por base a conexão, a noção ator-rede, de significado e pertença do grupo, da comunidade, em relação à consciência do seu espaço no cosmos. O que o professor Vilmar Pereira vai chamar de ecologia cosmocena, ou seja, onde aquela comunidade tem consciência da sua função social no meio ambiente, no meio social, onde está inserida. Sem essa consciência coletiva, que na verdade atribui força para que elas possam se mobilizar, existe ali um processo tributário do Estado que é uma espécie de controle psíquico que Schopenhauer vai trabalhar muito bem no mundo como forma de representação, que são os conceitos de deteriorização das linhas de conexão entre os sujeitos. Ou seja, para Schopenhauer, todas as comunidades estariam fadadas ao fracasso, uma vez que a união faz a força, lógico, mas a união não é eterna. A união, ela se desfaz, ela se dilui mediante interesses que vão atrair esses coletivos. Aí nós temos uma capacidade de entender a diversidade que ela precisa ser compreendida. Nessa imagem vocês observem a diversidade do comportamento humano, da cultura humana, que não está concentrada apenas numa raça, nem numa etnia e nem num tipo biofísico. Essa diversidade ela é centrada na pluralidade de formas de perceber o meio, de como a pessoa se percebe nesse meio. Então, independente da pessoa ser branca, negra, indígena, árabe, muçulmana, professar as mais diversas religiões, para a comunidade o que importa é o elemento gregário, ou seja, a força dos vínculos de união dessa comunidade. Para isso, a comunidade independe da sua diversidade, mas é completamente dependente de um vínculo afetivo, de um vínculo temático, ou seja, um tema, uma transversalidade de um tema que una todos com um objetivo comum. Às vezes, esse tema ele pode estar centrado na cidadania, na construção de uma casa, de um artesanato, das formas de se perceber a venda, capacidade, coleta e renda da comunidade, mas o elemento gregário ele está sempre associado, então, à produção de alguma ideia e à articulação e à mobilização dessa ideia junto ao coletivo. E aí, nesses slides, vocês vão perceber que, por exemplo, tanto os indígenas quanto os quilombolas, eles se unem justamente em sistemas de ator-rede, de sobrevivência, que privilegiam a produção do artesanato. Porque é no artesanato que está a sua, digamos, reprodução cultural, onde eles conseguem reproduzir de forma fiel os seus modos de vida e ali atribuindo algum sentido de sobrevivência e experiência no meio. Isso acontece em praticamente todas as comunidades e, de acordo com Pierre Bourdieu e as teorias de ação social, como Talcott Parsons falava no início do século, a percepção do humano ela passa pelo pragmatismo, não pela teorização, mas pelo pragmatismo. Por isso que essas comunidades gregárias e tradicionais, elas têm como aliado um ceticismo muito importante, que as reconectam com a natureza de uma forma expressiva e prática.
porque as demandas sociais delas são reais, urgentes e inatas. Então esse pragmatismo, esse ceticismo que o Talcott Parsons nos fala, é justamente entender a sua realidade através de rodas de conversa, reuniões, na verdade, embaixo de uma árvore, no ar livre, enfim, mas através de diálogos, de conversas, em que as pessoas expõem as angústias que perpassa o coletivo unido nessas teias à Tor-Rede. E aqui entra um detalhe interessantíssimo. Essa tradição, essa metodologia da conversa franca e aberta, ela tem aproximadamente ali, aqui na América, no mínimo 12 mil anos, mas a nível mundial, ela tem, com certeza, acompanha o Homo sapiens sapiens por volta de 100 mil anos antes do presente. É sentar-se à roda, isso na comunidade gregária, na comunidade tradicional. E ali externalizar a sua angústia de uma maneira pragmática, sem enrolação, de uma forma franca e direta. Olha, isso não está dando certo, nós temos que arranjar um novo meio de conseguir alimento, quem é que vai sair para buscar esse alimento? Aí o outro vai falar, olha, não está dando certo, nosso poço de água está poluído, temos que arranjar uma maneira, uma solução, quem é que vai fazer isso? Quem é que pode ajudar? Essa maneira de conversar, esse diálogo, ele tem muito a ver com as associações comunitárias no Brasil. As associações comunitárias no Brasil, como qualquer associação, precisa de um regimento, um presidente, um secretário, enfim, uma secretária ou uma presidente, mas que vá buscar, através do seu regimento interno, das suas políticas de participação social, o que aquela comunidade precisa. É escola? É mais livro, mais biblioteca? É mais alimento? E através desse processo, que é unido através de um mesmo tema, ou seja, a comunidade se une através de um mesmo interesse para buscar justamente aquilo que lhe é de interesse. No caso da comunidade anterior, o que lhe era de interesse era cultura. Eles estavam interessados em promover atividades de cunho cultural, afetiva, e que pudesse trazer algum significado para aquelas crianças. Então, os cabeças da comunidade pensaram, bom, nós precisamos encontrar alguém que entenda sobre cultura africana, para que possa nos ensinar ali as vestimentas, a indumentária, os colares, o grafismo corporal africano, bantu, cabicelê, nagô, togo, enfim, os turbantes, quem é que pode nos ensinar isso? Então foi uma demanda da comunidade. E lentamente esse processo foi se diversificando através de musicalidade, através de rodas de diálogo, que são sempre permeáveis. Dentro desses encontros gregários de comunidades tradicionais, a função social da própria demanda da comunidade é não ser impermeável. O que é uma comunidade fechada e impermeável? Não permite o diálogo com as outras diversidades de entorno. E as demandas sociais, elas não podem se fechar para o mundo, não podem se fechar para suas vizinhanças. Então existe interesse nessas associações de formar alianças com outras comunidades e outras associações. Isso se chama uma forma permeável, ou seja, onde as culturas têm um acesso direto com as culturas de entorno. Nós observamos muito claramente isso no Estatuto e na educação escolar indígena, onde nós temos todo um programa nacional, uma política nacional, para trabalhar o bilinguismo, a dança, a cultura e os aspectos importantíssimos da formação integral da pessoa indígena, no sentido de alfabetização. Isso é muito comum no Pará, na Amazônia, no Amazonas, Roraima, Tocantins. Mas aqui no Sul nós temos também alguns exemplos sobre a formação da integridade da pessoa indígena, onde ela vai ter a liberdade de promoção da sua identidade indígena, através de estudo, leitura e alfabetização primária, onde ela vai poder estudar a sua língua, entender e compreender
não só com os mais velhos, mas com professores indígenas bilíngues, porque a gente sabe que língua tem muita relação com cultura. A linguística e a glotologia, ela tem muito a ver com os processos de conhecimento e autoconhecimento da gestão da cultura. E não só isso, nesse processo de demanda social, o que mais aparece enquanto importante demanda social é os processos agroprodutivos, agroflorestais, em que as comunidades têm por demanda primordial a questão do território, formação e compreensão do território, quais são as diretrizes legais sobre a compreensão desse território, o que esse território significa para essa população e dentro desse território como que ele pode ser aprimorado em estruturas florestais capazes de serem autossustentáveis. E dentro dessa estrutura social, de demanda da própria comunidade, o que mais aparece enquanto demanda social são, perdemos a nossa reconexão com ervas medicinais, como podemos nos reconectar, quais são as ervas importantes, quais são as árvores importantes para bioconstruir, para construir nossas casas. Então, é uma demanda da comunidade não apenas de resgate da cultura, porque é meio complicado resgatar a cultura, mas de alicerçamento, de fortalecimento e de engajamento daquela atividade cultural dentro do seu território. E aí, claro, toda associação vai ter como demanda social alguns objetivos bem claros que são colocados a voz e voto. Por quê? Porque nem toda comunidade ou associação ou povo que tenha demanda social é uniforme ou unilateral nas suas demandas. Provavelmente as populações têm às vezes 2 ou 3 demandas sociais e que variam muito, né? Por exemplo, nas comunidades indígenas nós temos uma diversidade de interesses muito grande. Temos grupos indígenas que preferem plantar insumos para ração animal, como soja, como outros insumos. E temos comunidades indígenas que estão interessadas em produzir de forma agroflorestal. O importante salientar o respeito a todas essas opiniões e o respeito a todas essas demandas sociais. E a própria comunidade colocará aquilo em voz e voto, e isso é o exercício da cidadania, porque nem toda demanda sendo capaz de ser atendida, as mais importantes serão abordadas. Mas isso normalmente já vem amadurecido enquanto a demanda social chega ao setor público, enquanto forma de compreensão do seu exercício da cidadania. Quando ela chega no setor público, ela já está bem constituída. Por exemplo, quando começou a educação comunitária camponesa no MST, se criou a rádio, se criou a forma e as metodologias, digamos assim, de participação da comunidade no seu entorno. Esse processo já era um processo conhecido da comunidade. A comunidade já tinha um objetivo: olha, queremos produzir de maneira agroecológica, e como vamos passar na educação do campo para os nossos estudantes a melhor maneira de se ensinar a plantar para desenvolvimento rural? Bom, através da alternância, de uma pedagogia da alternância. E o que é a pedagogia da alternância? Então, o próprio MST fomentou diretrizes que são bem conceituadas, fazem parte do processo de política pública, está na legislação, tem várias portarias federais que falam sobre isso, justamente para que os conceitos não saiam do eixo, não se dividam, no sentido de não ter divergência entre as produções. Então, no momento que se torna ali, né, a questão mais prática da alternância, tem um filme muito bacana sobre a pedagogia da alternância e a educação do campo como demanda social, que vocês podem assistir, que é o filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme africano, é um filme muito bonito, do Elijah Wood, se não me engano, o diretor, e que vai falar justamente isso, como que a pedagogia da alternância é a base, o pilar
para o desenvolvimento rural sustentável e qual é a finalidade dela no meio ambiente, no seu contexto social. Para isso, claro, não só a parte extensionista, mas a parte de diálogo, ela é importante. Por quê? Porque é no diálogo humilde e sensato que nos é muito caro. Porque muitas vezes a soberba, a presunção e a pretensão, que são as três formas de orgulho que impedem a pedagogia da alternância de se manifestar, ou seja, a falta de pragmatismo. Então, nessas três, nós temos outras formas de orgulho, segundo o texto dessa semana, Klein e Pátaro, mas principalmente as três formas de orgulho, né, que é a soberba, a pretensão e a presunção. A presunção, achar que sabe mais que a comunidade. A pretensão, achar que é mais que a comunidade de acesso. E a soberba é a postura com relação a essa comunidade de acesso. Então, nesse sentido, Klein e Pátaro vão trazer que alguns elementos são importantes para essa conexão, para que a gente consiga estabelecer essa conexão laturiana à Tor-Rede. Em primeiro lugar é a humildade, segundo a gratidão, e o terceiro lugar é a permeabilidade, ou seja, a escuta sadia e extremamente salutar. E vamos ter educação comunitária de forma de demanda social nas colônias de imigrantes. E a maior demanda, digamos, talvez a maior demanda da educação comunitária aqui em Ivoti, no caso, foi a questão cultural. A questão cultural dos descendentes e imigrantes alemães no Vale do Rio Caí, no Vale do Rio dos Sinos, enfim. Porque as demandas, e aqui é uma atividade escolar, né? As crianças tendo acesso ao Prost, que é a sobremesa, as tabelas de sobremesa. Então, aqui nós temos processos educativos que foram demandados não do poder público, mas daquela comunidade que recupera a sua ancestralidade. Essa casa é uma casa em Ivoti, é uma casa muito antiga, ela foi trocada de lugar, na verdade, né? E as crianças vão visitar como acesso ao seu patrimônio cultural e à sua identidade. Então, construir a identidade através da ação e da prática comunitária, ela precisa, segundo Jair Militão, esse senhor aqui, ela precisa justamente conviver para saber, entender e compreender o processo para saber como é que funciona essa coletividade, se ela é realmente uma condição da vida humana naquele espaço, o que nas regiões urbanas já está ficando bem diluído. Então, o ser humano é um ser biológico e social, segundo Militão, né? Ele se constrói na interação com o outro, com a cultura e com o social, e com a história da humanidade. Nenhuma comunidade está isolada, ela faz parte de um contexto histórico mundial. No entanto, apesar da necessidade de viver em grupos para constituir-se como humano, o trabalho coletivo não é algo espontâneo, segundo Militão. Em nossa cultura dominante há um constante apelo para a vida individualista, vista como o ideal de bem-estar em nossa sociedade. Muito legal isso que o professor Jair Militão nos traz, justamente porque atualmente existe um apelo aí ao individualismo. Isso é muito interessante. Então o texto do livro dele sobre o que é um sujeito coletivo, que é o que nós veremos nas próximas aulas. E observem que essa questão do sujeito coletivo, dentro da demanda social, ela parte de algo que nós chamamos de ativismo. O ativismo nem sempre anda par e passo com as políticas públicas. Pelo contrário, o ativismo social muitas vezes ele vai de encontro a políticas legalizadas. Nós tivemos, por exemplo, o ativismo abolicionista no século XIX, ele era completamente contrário ao Estado escravocrata. O Estado escravocrata no século XIX era legalizado, a escravidão era legalizada. E o ativismo abolicionista foi contra a lei. Então percebam que o ativismo nem sempre é pró-Estado. Muitas vezes o ativismo comunitário ele é pela cidadania, pelo direito à educação, pelo direito à habitação, pelo direito à saúde. E muitas vezes a própria estrutura de sabotagem criada, por exemplo, no meio rural, nas áreas de campo,
mostram que há realmente uma sabotagem dessas populações porque não têm acesso à escola próxima de suas casas, o que é um dever do Estado. Então, o coletivo ele vai se estruturar justamente para fomentar o acesso. Eu penso muito num ativismo de demanda social na nossa região, em que nós temos já registradas mais de 239 escolas abandonadas no nosso interior, aqui na região de Canguçu, São Lourenço, Camaquã. Escolas abandonadas, que está lá a estrutura, o prédio, o telhado, enfim, mas escolas completamente inativas. O que diz a lei? A escola é do Estado, continua sendo do Estado. Que seria ilegal, então, reocupar essas escolas. Mas o ativismo nos fala justamente o contrário. O ativismo ele vai retomar essas escolas, as lideranças comunitárias vão reocupar e retomar essas escolas e vão mandar a lista de matrícula dos alunos lá para o Ministério Público. O Ministério Público e o próprio poder público municipal vão ter que conseguir professor, vão ter que conseguir... A demanda da sociedade está ali, a escola está ali, a pessoa ocupou dentro desse ativismo social, a comunidade ocupou a escola abandonada, retomou a escola abandonada, e aí o Estado vai ter que prover, porque a educação é um direito fundamental. Essa consciência da comunidade no meio é o que nós chamamos de coletividade. Coletividade não é um nome vão, mas é o nome daquilo que é coletivo. A coletividade sempre gregária, ela pode ser um conjunto de seres, um conjunto de ideias, elas podem ser um conjunto de hábitos e costumes, de interesse, dessas. Então, coletividade não é só de pessoas, ela pode ser um conjunto, uma coletividade de ideias, de hábitos, de costumes, mas, em geral, essa coletividade, essas formas gregárias de pensamento, segundo Talcott Parsons, 1974 a 1973, é justamente encontrar um caminho único de união, de interesse da comunidade, para que possa ir atrás de uma necessidade básica. E aí os textos de hoje, ali é Paulo Freire junto com Moacir Gadotti. Moacir Gadotti está à esquerda de vocês, Paulo Freire está à direita. Paulo Freire sempre foi um grande pensador a respeito da educação democrática, mas eu saliento que tem outros autores também que podem contribuir com o pensamento de Paulo Freire, principalmente com relação à educação comunitária, que é o texto que nós lemos essa semana. Aí está Moacir Gadotti. E Moacir Gadotti se inspirou num autor interessantíssimo também, que, por sua vez, esse autor também se inspirou no Paulo Freire, que se chama Gert Biesta. Gert Biesta é o principal autor da teoria ou da concepção de educação democrática. O que é educação democrática para Gert Biesta? Ou seja, é o conjunto das diversidades, da multiplicidade de vozes, dentro de um mesmo processo de acolhimento educativo. Independente da origem daquele buscador, daquele aprendente, ele vai ser acolhido num meio em que ele possa ser instruído com objetivos de emancipação da comunidade. E aqui está o principal texto do Moacir Gadotti, que é muito interessante, Educação Comunitária e Economia Popular. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, vocês darem uma lida nesse texto. Acho que tem resumos na internet e tem na biblioteca também. Mas vale muito a pena dar uma olhada como que a educação do campo ela está alicerçada nessa economia popular da educação comunitária. Então, se vocês lerem esse livro e associarem com o filme que eu falei anteriormente para vocês, o menino que descobriu o vento, vocês vão entender como que a educação comunitária e a educação do campo se uniram dentro de uma metodologia afim para celebrar o desenvolvimento rural sustentável e para entender que muitas das demandas da comunidade partem da comunidade e não do setor público. Então, quando alguém vos fala, mas temos que fazer políticas públicas, enfim, isso, na verdade, dentro do pragmatismo comunitário, é encher linguiça. Porque a demanda da comunidade ela precisa ser escutada e ela vem antes da política pública. Entenderam?
À medida que a comunidade se estrutura num associativismo e num ativismo gregário, coletivo, saem dali então as suas principais demandas. Por isso que esse ativismo sempre tem uma liderança, um expoente que vai levar as demandas da comunidade até o poder público, que daí sim surgirão políticas públicas para aquela comunidade. Então não é ao contrário, não é primeiro pensar em políticas públicas e depois dialogar com a comunidade. Primeiro a comunidade se gregária, se organiza em torno de uma liderança e depois daí sim surgem as políticas públicas. Inclusive, como vocês vão ver no filme, o menino que descobriu o vento, inclusive com um risco dramático dessas políticas públicas caírem no vazio e no esquecimento, porque não surgiram das demandas sociais da própria comunidade. Antônio Gramsci nos vai falar em Cartas do Cárcere que será possível amar a coletividade sem nunca ter amado profundamente criaturas humanas individuais? Será que conhece o amor aquele que nunca amou de verdade, ou aquele que tem como centro o ego, o seu próprio ego, a sua própria identidade com o seu eu? A pessoa está tão identificada com o seu eu que não consegue perceber o coletivo à sua volta. Então Gramsci, em Cartas no Cárcere, ele vai falar justamente isso. Mas não é uma ideia antiga, pessoal. Esse combate ao ego dentro da comunidade, que é, eu acho que a principal tarefa do ativista comunitário, é combater o ego, os egos individuais. E como é que se formam esses egos individuais? É justamente separando o ser humano do restante do meio. E Francisco de Assis, esse padre medieval, ele justamente vai mostrar que é na diluição do ego e na transcendência da mente, na concepção do todo, que o ser humano vai conseguir amar o meio. Amar o meio em que está, seja o meio comunitário, o meio social ou o meio ambiente. Então ele não via diferenças ali entre os animais, entre as pessoas, entre as árvores, estava tudo imerso numa mesma contextualização. Aqui está a oração de Francisco de Assis. Leiam que vocês vão ter uma ideia do que é a diluição do ego. Dentro de uma cidade educadora, a Carta das Cidades Educadoras nos aponta que a escola sozinha não consegue transmitir todos os conhecimentos. É necessário ter uma base. Essa é a Carta de Barcelona, a Carta das Cidades Educadoras. É preciso que haja um escopo pedagógico, uma noção pedagógica do que vai ou do que será aplicado. Enquanto etnopedagogo, eu posso afirmar que esse diálogo emancipador, a dialogicidade emancipadora, sem objetivo e meta, ele não vai para frente. Porque a comunidade ela precisa primeiro verificar quais são as suas necessidades básicas de alimentação, de saúde, de sobrevivência, para depois entender que a educação ela é fundamental e estruturante para que a comunidade se emancipe e busque novas alternativas de sobrevivência no meio. Lembrando que naqueles primeiros slides eu falei para vocês que dentro desse mundo em que nós vivemos hoje, na era da pós-verdade, a ideia da sociedade líquida é exterminar toda e qualquer comunidade unida em um ideal, seja camponês, seja operário, enfim. É a sabotagem e o conflito. E aí vocês podem dar uma olhada no livro da Mônica Molina, uma das maiores teóricas em educação do campo do Brasil, que são questões para reflexão da educação do campo e pesquisa. Outro texto importantíssimo é a educação do campo em movimento. Tá? Todos têm na biblioteca, educação do campo, educação popular e questões agrárias, e a educação do campo como... esse é o dicionário, se não me engano, né? São as questões como desenvolvimento humano. Bom, é preciso entender que na lógica do sistema capitalista em que vivemos hoje, do sistema bancário empresarial, onde existe realmente uma ditadura bancária empresarial, onde que uma elite oligárquica, aristocrática, controla os meios de produção de maneira a exterminar realmente, através de uma necropolítica, as populações vulneráveis, e a ideia realmente é essa, a sabotagem do projeto da educação pública,
é necessário que a própria comunidade se defenda e se articule para não se deixar abater, não se deixar dizimar pelo processo, pela elite bancária empresarial. Não através dos meios sutis, simbólicos, mas principalmente através da leitura e da educação. Esses são os principais recursos que a comunidade tem para se emancipar e lutar pelos seus direitos. E claro que a ludicidade, as atividades que fazem parte do corpus etnopedagógico, dialógico, elas vão fazer com que a própria comunidade entenda que o estudo, o conhecimento e a sabedoria, eles são praticamente bens imateriais que são indestrutíveis. No momento que a comunidade se une para aprender, ela vai estar acumulando um certo tipo de capital simbólico, de capital de conhecimento, que é impossível alguém retirar dessa comunidade. E ela se articulando em torno desse conhecimento, ela vai poder ter mais atributos para poder lutar e conquistar as formas de sobrevivência. E dentro da educação do campo, então, nós temos aquele eixo, principal, que é realmente a multivocalidade, mas a diversidade enquanto cefa, enquanto casa-comunidade e cefa. Vai observar, refletir e experimentar. Então nós temos principalmente a pesquisa participativa, que vai ser pragmática e sobre a comunidade. Então, nesse ponto, por ser pragmática, o padre A.B. Granero vai justamente ser muito enfático, e o padre Pietro Grande aqui no Brasil vai ser muito enfático também sobre essa questão da pesquisa participativa ser pragmática, ser lógica e não ser abstrata. Ela precisa ser real, ela precisa estar associada à realidade da comunidade. Então, por isso que na Cefa vai existir isso que nós chamamos de análise da realidade, ou seja, a conversa e o discurso no entorno do que é real, não do que é abstrato, subjetivo ou metafísico, mas do que é real. Olha, nós temos tal desafio, como podemos solucionar? E a partir daí surgem novas interrogações para novas pesquisas. Os pilares da formação numa escola família agrícola, por exemplo, como dizia o padre Humberto Pietro Grande, precisa ter meios e finalidades para conduzir a uma formação integral do sujeito humano. E é por isso que a educação do campo tem, na verdade, é por isso que a pedagogia da alternância se desenvolveu em educação do campo, aqui no Brasil e nos outros países do mundo, já presente nos 5 continentes, justamente porque promove o desenvolvimento do meio. E através de associações locais, o associativismo local. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, vocês vão ter uma ideia sobre as finalidades e os meios das atividades importantíssimas da pedagogia da alternância. Inclusive, tem o texto, tem alguns vídeos sobre pedagogia da alternância, que vocês podem se informar mais sobre a fórmula de Lausanne, como que essa formação integral do sujeito, junto com as associações locais, promovem a integridade da pessoa humana e o desenvolvimento, aí gerando qualidade, bem-estar, qualidade de vida e outras coisas. Pessoal, essa era a nossa videoaula dessa semana. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Muito obrigado pela paciência e pela escuta. Fica a dica aí do filme O Menino que Descobriu o Vento, e associem justamente com a educação do campo, porque esse filme foi inspirado na educação, na pedagogia da alternância, quando chegou na África, por André Dufer, quando ele levou a educação do campo, né, a pedagogia da alternância para a África, eles viram justamente aquele milagre acontecer. Tá? Então assistam um filme e aproveitem, porque vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.